Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau incompletas sem utilizar a fórmula de Bhaskara ou coisas do tipo. A gente vai aprender como resolver equações simples de uma forma simples. Pessoal, quando nós temos equações do segundo grau, nós geralmente temos as equações nesse formato como elas estão organizadas, certo? Um número a vezes o x ao quadrado, mais um número b vezes o x, mais um número c igual a zero. Por exemplo, eu posso ter 2x ao quadrado mais 5x mais 7 igual a zero. Vamos colocar aqui um negativo 5, só para ficar mais emocionante. O a seria o número que está junto com o x ao quadrado, que nesse caso é o 2. O b seria o negativo 5 e o c seria o positivo 7, ok? Quando eu tenho o a, o b e o c, eu tenho o que a gente chama de equação completa. Só que algumas equações não têm o a, b e o c. Elas vão ter talvez só o a e o c, só o a ou só o a e o b. Quando elas não tiverem ou o b ou o c, ou nem o b nem o c, elas são equações incompletas. E aí a gente não precisa resolver utilizando fórmula de Bhaskara, nem soma em produto, nem fatoração. A gente vai resolver essas equações de uma forma mais simples. Observem aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é x ao quadrado menos 49 igual a zero. Esse primeiro exemplo, pessoal, é o primeiro caso, que é quando eu tenho o a e o c. O a aqui nesse caso seria 1 e o c seria negativo 49, certo? Para a gente resolver quando a gente tem esse tipo de equação do segundo grau, a gente vai começar isolando o x ao quadrado. Então o negativo 49, que é negativo, vai para o outro lado da igualdade e com a operação inversa ele vai ficar positivo 49. Bom, se eu estou falando que x ao quadrado é igual a 49, é porque tem um número que elevado ao quadrado resulta em 49. Que número é esse? Ah, professor, esse número pode ser o 7. Não necessariamente só o 7, né? Porque o certo é a gente dizer que se x ao quadrado é igual a 49, x pode ser o valor positivo ou negativo da raiz quadrada de 49. Ou seja, o x pode ser positivo ou negativo 7. Porque pensa comigo, negativo 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7 dá positivo 49. E positivo 7 vezes positivo 7 ao quadrado também dá o positivo 49. Então, a solução da nossa equação é um conjunto formado por dois números, o negativo 7 ou o positivo 7. Próximo exemplo, 2x ao quadrado é igual a 50. Pessoal, aqui nesse caso, a gente vai pensar que temos algo parecido com o primeiro caso, só que está um pouquinho desorganizado, né? Percebam que, se tivesse assim, 50 aqui para esse lado, né? E aí ele ficaria negativo, o a seria 2 e o c seria negativo 50. Então, é o primeiro caso. Porém, quando nós temos uma equação nesta forma, como ela está aqui, ela já está um pouquinho mais organizada. Basta a gente pensar aqui. O 2 que está multiplicando desse lado, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. Se x ao quadrado é 50 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 25. E aí eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz aqui. Se x ao quadrado é 25, x é o valor positivo ou negativo da raiz quadrada do 25. Logo, o x pode ser o positivo ou o negativo 5, certo? A gente pode até fazer o teste, ó. Vamos pegar o positivo 5. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes o 25 é igual a 50. Então, o conjunto solução da nossa equação pode ser o valor negativo 5 ou o positivo 5, ok? Letra C. Aqui na letra C, a gente tem um exemplo também que vai cair no primeiro caso. Vamos começar aqui isolando x ao quadrado, certo? Então eu vou começar pegando esse 2 positivo e vou trazer ele para cá. Pela operação inversa, ele vai ficar negativo. Então, 7x ao quadrado é igual a 30 menos 2. 7x ao quadrado é igual a 28. Bom, agora está muito parecido com o que a gente estava fazendo aqui na letra B, certo? Eu vou pegar esse 7 que está multiplicando o x ao quadrado e passar dividindo o 28. Eu vou ter 28 dividido por 7, x ao quadrado vai ser igual a 4, concorda? Eu vou apagar isso aqui um pouquinho para continuar aqui o cálculo. X ao quadrado é igual a 28 dividido por 7, que é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, vai ficar parecido com o que eu tenho aqui.
O valor do x pode ser o valor positivo ou negativo da raiz quadrada do 4. O valor do x pode ser o valor positivo ou negativo 2. Então, a solução da nossa equação pode ser o negativo 2 ou o positivo 2. Olha, vamos fazer um teste. Se o valor do x for negativo 2, será que dá certo? Pensa comigo, ó, negativo 2 ao quadrado dá 4. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. Eu estou fazendo a verificação, né? Testando as soluções da minha equação, certo? Vamos colocar de volta aqui a que estava antes. Voltamos. Pessoal, 36 é igual a 4x ao quadrado, né? Esse era o exemplo que a gente tinha aqui. É a mesma coisa dos que a gente tem aqui, só que ela só está trocada. Pensa que o 4x ao quadrado igual a 36, eu posso escrever assim, né? Então, se laranja é igual a maçã, maçã é igual a laranja. O que não é verdade o que eu estou falando, mas é só para vocês entenderem, né? O 4 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, então a gente vai ter 36 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 4, x ao quadrado é igual a 9. Voltando para o que a gente estava fazendo, percebam que se x ao quadrado é 9, o valor do x vai ser mais ou menos a raiz de 9, então o valor do x pode ser mais ou menos 3. Então, possíveis soluções da nossa equação, negativo 3 e positivo 3. A letra E, nós temos aqui o segundo caso, o número a vezes o x ao quadrado igual a 0, sendo que aqui o número a é o negativo 9, certo? A ideia é que a gente pense assim, menos 9 vezes um número ao quadrado é igual a 0. Pessoal, menos 9 vezes x ao quadrado igual a 0, eu posso resolver pensando assim, o negativo 9 que está multiplicando o x ao quadrado passaria para o outro lado da igualdade com a operação inversa, dividindo o zero, concordam? Se ele estava multiplicando, pela operação inversa ele vem aqui dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 0 dividido por menos 9, que dá 0. E se eu falo para vocês que x ao quadrado é igual a 0, que número ao quadrado é 0? 0, porque 0 vezes 0 é 0. Então, x é igual a 0. A solução da nossa equação é o 0. Continuando, a partir da letra F aqui, nós vamos ter o terceiro caso das equações incompletas, que é aquela que eu tenho o A e que eu tenho o B, mas eu não tenho o C. Como que a gente resolve nesses casos? Bom, percebam que x ao quadrado menos x é igual a 0, nós vamos utilizar agora uma coisa chamada de fator comum, que é uma das técnicas de fatoração que a gente estuda no comecinho do 9º ano, no final do 8º ano. Para resolver essa equação utilizando o fator comum, eu vou pensar o seguinte: o que é comum aqui e aqui? Ora, professor, é o x. Então, nós vamos colocar o x como fator comum ou termo em evidência. E aí eu vou abrir um parênteses, porque eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma. Eu vou pensar assim: x vezes o que voltaria a ser o que era antes. Então, eu penso assim: x vezes o que voltaria a ser x ao quadrado? X vezes x voltaria a ser x ao quadrado. X vezes o que voltaria a ser negativo x? X vezes menos 1 voltaria a ser menos 1x. E isso aqui é igual a 0, como está aqui em cima. Aí nós temos que pensar uma coisa. Aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Isso vezes tudo isso é igual a 0. Quando uma multiplicação dá 0, pessoal, é porque a gente tem que um dos fatores dá 0. Por exemplo, 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Ou seja, se eu estou falando que isso vezes isso dá 0, ou esse x aqui é igual a 0, ou esse x menos 1 é igual a 0. Concordam? Pode ser que os dois sejam 0, ou um deles seja 0. Olha só. Quando eu admito que x é igual a 0, eu já estou aqui admitindo que essa é uma das raízes. Agora, se eu falo que x menos 1 é igual a 0, qual é o número que menos 1 é igual a 0? Pega o negativo 1, vem para cá positivo pela operação inversa, então x vai ser positivo 1. Então, eu estou admitindo que 1 é uma das raízes da minha equação. Vamos testar. Vamos testar com o 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 0, 0. Tudo bem. Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0 também. Então, as soluções da nossa equação é 0 e 1. Essa ideia eu vou utilizar também aqui no G e no H. Ó, vamos começar pelo G. 2x ao quadrado mais 6x é igual a 0.
Bom, percebam que eu tenho o A, que é 2, e eu tenho aqui o B, que é 6. Então, eu tenho o terceiro caso. Eu vou utilizar a ideia do fator comum para resolver essa equação incompleta. O que é comum aqui e aqui? Ah, professor, o x é comum. Mas aí eu pergunto para vocês, só o x? Percebam que 2x ao quadrado e 6x, ambos são pelo menos múltiplos do 2, são pares. Então eu posso até colocar o x em evidência, mas eu posso colocar mais que o x em evidência como fator comum. Eu posso colocar o 2 também, né? Eu posso escrever 2x como fator comum. Aí eu vou abrir os parênteses e vou pensar assim, 2x vezes o quê? Voltaria a ser 2x ao quadrado. Olha, se eu fizer 2x vezes x, dá 2x ao quadrado. X vezes x ao quadrado. Então aqui eu tenho que pôr x. Mais 2x vezes o quê? Voltaria a ser 6x. Tipo assim, ó, 2 maçãs vezes o quê? Dá 6 maçãs. Vezes 3, né, pessoal? E agora, ó, se isso vezes isso é igual a zero, é porque 2x é igual a zero ou x mais 3 é igual a zero. Se 2 vezes x dá zero, o x tem que dar zero aqui, concordam? E se x mais 3 é zero, qual é o número que somado com o 3 é zero? Leva o positivo 3 para o outro lado, o x vai ficar negativo 3. Então eu também tenho duas soluções aqui para a minha equação. Vou colocar a resposta aqui em cima, tá? As soluções podem ser 0 ou menos 3. Vamos colocar em ordem, né? Primeiro menos 3, depois o 0. E a gente pode testar o resultado. Menos 3 ao quadrado, positivo 9, vezes 2, 18. 18 mais 6 vezes negativo 3, dá negativo 18. 18 mais negativo 18, 0. Vamos testar com o 0 agora. 0 ao quadrado, 0. Vezes 2, 0. Mais 6 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Certo? E a última, a letra H. A letra H é muito parecida com a letra G, certo? O que é comum aqui e aqui? O x, mas só o x? Não, ambos os números podem ser multiplicados pelo menos pelo 5, concordam? Então eu posso pôr o 5 em evidência e o x. 5x vezes, e aí eu vou abrir um parênteses e colocar que é igual a 0. Aí eu posso pensar, 5x vezes o quê? Voltaria a ser negativo x ao quadrado. Olha, 5x vezes x dá 5x ao quadrado, mas um número positivo vezes um número negativo é que vai dar um número negativo, concorda? Agora, 5x vezes o quê? Voltaria a ser o 10x. 5x vezes 2. 5 maçãs vezes 2, 10 maçãs. E isso é igual a 0. Mesma ideia de sempre, ó. Se eu tenho agora uma multiplicação que eu digo que isso vezes isso é 0, eu posso dizer que ou o 5x é igual a 0, ou menos x mais 2 é igual a 0. Pessoal, 5 vezes qual número é igual a 0? 0. Então aqui o x tem que ser 0. Se negativo x mais 2 é 0, eu posso pensar assim para resolver, ó. Ah, eu levo 2 para o outro lado, 2 fica negativo, eu tenho que multiplicar os dois lados por menos 1, mas é muito mais fácil pensar assim. Deixa o 2 aqui positivo e leva o negativo x para o outro lado. Eu vou ter que positivo 2 é igual a positivo x. Então x é igual a 2. Mais 2 igual a x, eu posso dizer que x é igual a 2, é a mesma coisa. Então, as soluções da minha equação aqui é o 0 e o 2. Vamos testar? Ó, troca o x por 0, que são os possíveis resultados, né? Opa, não apareceu aqui, vamos baixar um pouquinho. Pronto. 0 e 2. Vamos trocar aqui o x por 0. 0 ao quadrado, 0. Vezes menos 5, 0. Mais 10 vezes 0, 0. Então, somando tudo dá 0. Concorda? Agora, vamos testar com o 2. E agora eu vou até escrever aqui o teste para vocês. Vou apagar a letra G, só para vocês verem visualmente, né? Porque às vezes eu fico falando, vocês não entendem. Pessoal, vamos testar aqui com o 2. Se o x for 2, essa conta fica menos 5 vezes o 2 ao quadrado, né? Mais, que é ao quadrado, mais 10 vezes x. 10 vezes 2. E isso é igual a 0. Ó, percebam que eu só troquei o x por 2 porque eu estou falando que ele é de uma das soluções da minha equação. Primeira potência, 2 ao quadrado, 4. Então fica menos 5 vezes 4, mais 10 vezes 2, 20. E isso tem que dar 0. Menos 5 vezes 4 é menos 20.
menos 20 mais 20 é igual a zero, isso é verdadeiro. Portanto, eu tenho certeza que as duas soluções da minha equação é o 0 e o 2. É assim que a gente pode resolver equações incompletas do segundo grau. A gente pode ir tentando isolar o x ao quadrado, chegando nas raízes, ou utilizando também o fator comum. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula e até mais!